Quero trazer uma palavra nesta manhã que, na verdade, já tem queimado no meu coração desde o começo desse ano. Desde o começo desse ano, uma palavra tem mexido comigo, aquilo grudou em meu coração e aqueles que estão mais perto de nós, ali na nossa supervisão, têm me ouvido muito falar sobre isso. Sempre que a gente se reúne de um jeito ou de outro, estamos tocando nesse assunto. Deus colocou no nosso coração que esse tempo, não vou nem dizer esse ano, mas esse tempo, é um tempo de crescimento. É um tempo de amadurecimento. É um tempo onde Deus espera algo mais da sua igreja. É um tempo onde Deus está trabalhando para remover algumas coisas que nos atrapalham nessa caminhada, que nos impedem, inclusive, de ser a igreja, o povo, o Filho de Deus, que Ele espera de nós. E, por consequência, também impede que as pessoas o reconheçam em nós. É um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento, é um tempo onde Deus está trabalhando naqueles que Ele chama de filhos. Amém? Eu quero ler um texto aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros também, e verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos e que também com eles sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à verdade, por causa da sua vontade, mas não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém. Até aqui. Esse texto nos fala a respeito do nosso chamado, do propósito de Deus na vida de cada um de nós, do chamamento da igreja, da obra que Ele deseja fazer na vida de cada cristão, de cada um que atende a sua voz, que ouve o Evangelho, que abre o coração e que entra nesta caminhada. Veja bem, o mundo, do jeito que a gente o conhece, só é possível por conta de gente grande. Pessoas crescidas, amadurecidas, gente que cresceu, desenvolveu os seus dons, talentos, habilidades e colocou a serviço de todos. Quando a gente olha para esse mundo aqui, eu particularmente fico muito espantado, admirado com a inteligência, com a destreza, com a habilidade das pessoas, com a diversidade de dons e talentos. Eu fico assim espantado com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora, eu estou falando aqui, você está me vendo aí na tua casa, por meio de uma tecnologia que há tempos atrás era impensável. Você pode inclusive interagir com esse momento se quiser. Não é um negócio fantástico? Você já viu, por exemplo, o tanto de recurso que tem em um aparelhinho celular? Você já notou, por exemplo, o avanço da tecnologia no nosso tempo? As coisas que o ser humano é capaz de fazer? Você já viu, por exemplo, os carros que a gente tem no nosso meio, a tecnologia que vai nessas máquinas, os aviões, helicópteros, as naves que estão por aí? Nesse momento aqui nós estamos falando, tem uma estação espacial orbitando a Terra. Pensa num negócio desse, aquilo é maior do que um campo de futebol. Já tem um grupo de pessoas morando lá, vivendo lá, e eles querem mandar 100 pessoas dentro de mais alguns anos. A tecnologia aumentou demais, e isso não é coisa
que criança faria. Você já viu, por exemplo, a medicina, o quanto a medicina evoluiu? São capazes de fazer um diagnóstico no nosso corpo, de olhar o que há dentro do nosso organismo, sem tocar em nós. Como evoluiu essa área, os estudos. Eu estava vendo outro dia, estão desenvolvendo nanorobôs para entrar no organismo da pessoa, depositar um medicamento em determinado órgão e depois sair do corpo. Pensa nisso. Onde você poderia imaginar um negócio desse? Coisas que são fantásticas aos nossos olhos. As coisas que o homem é capaz de criar e desenvolver. A engenharia, por exemplo, construíram um prédio lá em Dubai que deixaria os engenheiros da Torre de Babel com vergonha. Maior edifício do mundo. E outras obras tremendas, semelhantes a essas, pela face do planeta inteiro. O ser humano é capaz de criar coisas maravilhosas. Eu estou falando aqui de coisas extravagantes, mas olha em volta. Todas essas coisas só são possíveis por causa de gente grande. Nós estamos sempre dependendo de pessoas que fazem alguma coisa, que prestam algum serviço, que executam alguma coisa por nós, e nós por eles. E isso é coisa de gente crescida. Como assim? Você não vê criança de 5 anos dirigindo um automóvel no meio da rua. Você não vê uma criança de 5 anos dirigindo um caminhão, um ônibus articulado, pilotando um avião. O engenheiro que projetou aquele avião não era um bebê de 5 anos. Você não vê um médico de 8 anos de idade fazendo uma cirurgia cardíaca, ou operando um cérebro. Isso é coisa para gente grande. O mundo como a gente conhece só é possível por conta de gente que cresceu, se desenvolveu e coloca os seus dons, talentos, habilidades à disposição dos outros. Tudo à nossa volta, olha a nossa volta. A casa que você mora, foi um pedreiro adulto que construiu. Esse sofá que você está sentado aí, alguém fez, a estante, essa TV que você está vendo aí, é coisa de gente grande, percebe? A nossa vida só é possível por conta de gente grande. O ser humano tem habilidade e talento que nos deixa espantados. Mas veja que coisa, esse mesmo ser humano tem um outro lado, que é, diria, tenebroso. Esse mesmo ser humano capaz de fazer e desenvolver tanta coisa, quando ele olha para dentro dele, quando ele olha para o seu mundo interior, quando ele olha para essa natureza que há dentro dele, é um verdadeiro mistério. Eu, particularmente, não gosto muito desses jornais sensacionalistas, né? Eu não gosto muito de assistir esse tipo de coisa, porque é só notícia ruim, uma atrás da outra, né? Mas de vez em quando a gente para diante de alguma tela e a gente vê em coisa de 5 minutos o retrato de um ser humano que simplesmente nos deixa espantado. Outro dia eu estava vendo uma reportagem dessa, e ali você vê em pouquíssimo tempo, eu fiquei acho que 15 minutos, e você vê, por exemplo, uma mãe que pegou o bebezinho, de 1 ano talvez, e jogou dentro de um rio. Porque a criança nasceu com um problema. A mãe escondeu e fez uma novela toda, mas acabaram descobrindo que era ela. Você vê, por exemplo, filhos matando os pais para ficar com a herança. 2 netos que planejaram a morte da avózinha, que tinha recebido um dinheiro lá. Você vê, por exemplo, 2 empresários que fingem que vão dar um dinheiro para o morador de rua, e quando o morador de rua vem pegar, dá um soco na cara do morador de rua. Você vê o médico habilidoso, que estudou, que fez faculdade, que aprendeu, que desenvolveu esses dons e talentos que eu citei aqui, mas quando a paciente vai no seu consultório, ceda a paciente e abusa dela. Você vê, por exemplo, o político que está lá para defender o povo, para fazer o que é melhor para o povo, para viabilizar que a nação cresça, desviando recurso para o seu próprio benefício. Você começa a ver coisas que te deixam espantado e questionando acerca desse outro lado desse ser humano. De onde é que vem esse negócio? É o policial que deveria proteger e defender,
mas espanca a mulher e o filho. E aí você vai olhando, e isso eu estou falando somente daquelas coisas que a gente ouve e vê, daquelas que foram descobertas, e aquelas que não se veem, e aquelas maldades que estão ocultas, e as coisas que a gente nunca vai ficar sabendo, e tantas outras coisas que a gente poderia perder um tempão falando disso, mas esse não é meu objetivo. E aquelas coisas que estão aqui dentro de nós. Você mesmo que está me ouvindo aí, você pode algumas vezes chegar diante do espelho e dizer, Zé, mas eu também não gosto muito do que vejo quando eu olho aqui no espelho. Eu acho que tem algumas coisas erradas aqui dentro. Quando eu olho no espelho, eu não me agrado com o que eu vejo lá. Tem umas coisas aqui dentro que não me deixa tranquilo, não me deixa em paz. Principalmente se você se olha diante desse espelho aqui, a palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi já de algum tempo, não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Quando você se coloca diante desse livro, com um coração aberto, disposto, disponível para entender o que Deus espera de nós, esse livro revela a nossa alma, mostra quem nós somos. E aí você começa a ver esse tipo de coisa e começa a questionar, meu Deus, o que acontece com o ser humano? Que outro lado é esse? De onde é que veio esse negócio? Por que esse impulso para o mal? Gente tão talentosa, gente que é capaz de fazer coisas tão tremendas, também são capazes de fazer tanto mal. Gente que dentro de si tem tanto talento, tanta capacidade, também tem dentro de si tanta maldade, tanta condição de fazer o mal. De onde é que vem isso? Bem, a Bíblia nos revela que algo aconteceu realmente. O ser humano não foi criado assim originalmente. O ser humano não foi criado desse jeito, desse modo. O ser humano foi criado de uma outra maneira, com uma outra condição, em um outro patamar, em um outro status. A Bíblia diz que, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e o verso 27, ela diz que o homem, o primeiro homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o padrão que levou Deus a criar o homem foi o máximo que existe. O padrão mais alto, não era ISO 9000, 9002 ou qualquer padrão de qualidade, era o padrão Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele homem deveria refletir Deus. Quem olhasse para Adão, o primeiro ser humano, via Deus. Ele era um reflexo do próprio Deus. Quem olhasse para aquele homem que Deus criou e soprou o fôlego de vida em suas narinas, deveria ver e contemplar a Deus. Veja que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. O nível em que o ser humano foi criado, veja que coisa linda. Mas a Bíblia também nos informa que o ser humano caiu. E o que significa essa expressão? A gente usa muito essa expressão, né? O ser humano caiu. O homem caiu. Caiu de onde? Caiu do quê? Onde é que o homem estava para ele poder ter caído? Olha o que o texto diz. O homem caiu desse status, desse patamar. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para representá-lo. Mas um dia, o ser humano resolveu virar as costas para Deus. E quando o homem fez isso, quando ele se desligou de Deus, quando ele declarou independência de Deus, essa imagem de Deus, essa vida de Deus que havia no ser humano, começou a degenerar. Para você entender um pouquinho melhor, é mais ou menos como aquela laranja bonita que está lá na laranjeira, e enquanto ela está lá, ela está recebendo a vida que vem do tronco, a seiva que vem do tronco. Enquanto ela está ali ligada à laranjeira, ao pé, ao tronco, às raízes, ela se mantém viva, viçosa, bonita. Enquanto ela está ali, ela mostra a vida que está lá dentro daquela árvore. Mas, digamos que essa laranja se rebele, ela queira se desligar da laranjeira. E ela então cai dali. No momento que ela toca o chão, ela começa a morrer. Ela começa a murchar, ela começa a se degenerar,
as larvas começam a chegar e elas se voltam em pó. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o homem. O homem estava ligado a Deus. Enquanto estava ligado a Deus, recebia a vida de Deus. Enquanto ele estava ligado a Deus, ele mostrava que de Deus vinha a fonte da sua vida, porque é isso que uma laranja mostra. Jesus disse assim: pelo fruto você conhece a árvore. Quando você olha para aquela laranja pendurada lá, você diz: aquilo é uma laranjeira. Quando você olhava para Adão, você dizia: ali estava um filho de Deus. Aquele ali é um representante de Deus. Como é que você sabe? Estou vendo nele a vida de Deus. Ele era um representante de Deus, mas ele caiu. Caiu desse status, caiu dessa condição. Se tornou um ser carnal. De um ser que foi criado num patamar celestial, ele caiu para um ser humano carnal. E aí é que vem toda essa maldade. Porque quando você olha uma laranja caída no chão, você diz assim: é uma laranja. Mas não tem a mesma qualidade da laranja que está no pé. É uma laranja, mas não dá para chupar. É uma laranja, mas está estragada. É uma laranja, mas está cheia de bicho. Quando você olha para o ser humano, você vê algo de Deus nele. Você diz: é inteligente. Tem nele algo de Deus. Ele é capaz de amar, ele é capaz de fazer o bem, mas tem algo errado também nele. Tem alguma coisa que não bate lá. Tem alguma coisa que não está certo. É uma laranja, mas não dá para chupar. É o que a gente acabou de falar aqui. Há um lado bom nesse ser humano, mas também há um lado muito ruim. Esse homem caído, esse homem prostrado, esse homem em degeneração. Olha que coisa. Toda a geração dele agora caiu junto com ele. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram, removidos foram da glória de Deus. Ou seja, caímos junto com ele desse patamar. Romanos 5 e o versículo 12 vai dizer que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte. Ou seja, quando Adão pecou, eu pequei, você pecou. Nesse texto de Romanos 5 e 12, olha lá: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. E aí você vai dizer assim: ô Zé, mas eu não estava lá. Eu não estava lá, eu não pequei. Como é que o Adão pecou e eu estou sofrendo essa consequência agora? Como é que ele pecou e eu também estou destituído da glória de Deus? Como é que ele pecou e degenerou, como você disse aí, e eu também me sofro essas consequências? Há um engano aí. Você estava sim. Você estava lá. Eu estava lá. Todos nós estávamos lá. Como assim? Raciocine um pouquinho comigo aí. Onde você estaria hoje se o seu bisavô tivesse morrido com 8 anos de idade? Você não estava. Você não tinha nascido. Por que não? Porque a semente que te gerou estava no teu pai. A semente que gerou teu pai no teu avô. A semente que gerou teu avô no seu bisavô. Faz essa conta até o final e você vai chegar em Adão. Você estava lá, sim. Nós estávamos em Adão, quando ele pecou. Por isso o pecado alcançou a raça humana inteira. É por isso que você vê os filhos de Adão assim, degenerados. Tem um lado muito bom, mas tem um lado ruim demais. Tem um lado que é de admirar, mas tem um lado que faz a gente pensar: meu Deus, será que isso é um ser humano? Mas o que foi que Deus fez? Qual foi a solução de Deus para resolver esse problema? Qual foi a atitude de Deus para resolver esse problema? O que foi que ele resolveu? A Bíblia diz que Deus amou esse homem. Amou de tal maneira que deu o seu filho por ele. Qual foi a solução de Deus para salvar esse homem caído, esse Adão caído? Ele enviou um segundo Adão. Para resgatar o primeiro Adão, ele enviou um segundo Adão. Veja bem, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 45 ao 49. Olha o que diz a Bíblia. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante.
Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha o que ele está dizendo. Para resgatar o primeiro Adão, Deus enviou um segundo Adão. O primeiro caiu, desceu, num nível mais baixo que o ser humano poderia descer. Ele agora envia um segundo Adão, e ele envia esse segundo Adão no nível que estava o primeiro. Ou seja, Jesus entrou no mundo exatamente no mesmo patamar que Adão foi criado antes da queda. Qual era esse patamar, Zé? A imagem e semelhança de Deus. Ele representava um tipo de ser humano de um nível celestial. Adão era assim, antes de pecar. E Jesus entrou dessa forma. Veja que acabamos de ler aqui. O segundo é celestial. Ele representa Deus, esse segundo. Ele é a imagem de Deus, esse segundo. Veja o que diz aí. Colossenses, capítulo 1 e o verso 15, vai dizer que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem de Deus. Lembra como Adão foi criado? Gênesis 1, 27. Deus criou o homem, a sua imagem o criou, a sua semelhança o criou. Ou seja, ele entrou no mundo no mesmo nível, do mesmo patamar que o primeiro estava, antes de cair. E o que ele faz quando entra no mundo? Basicamente duas coisas. Primeiro, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos perdoa. Isso está aí em Romanos, capítulo 5, o verso 10 e o 11. A primeira coisa que Jesus faz é nos reconciliar com Deus, é nos colocar novamente em comunhão com Deus, é nos colocar em linha com Deus de novo. Ou seja, ele paga a dívida que o primeiro Adão deixou. O segundo pagou a dívida que o primeiro Adão deixou. Veja aí o que diz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Primeira coisa que Jesus faz então, ele nos reconcilia, ele nos perdoa, ele nos coloca de novo em comunhão com Deus, porque o primeiro rompeu esse laço. O primeiro Adão rompeu esse laço com Deus. Ele foi destituído da sua posição de filho. E a segunda coisa que Jesus faz, ele se tornou a nossa referência. Ele primeiro paga a dívida e depois ele se tornou a nossa referência. Como assim? O primeiro homem trazia a imagem de Deus, mas como ele caiu e ele não tinha descendência até aquele momento, a referência também se perdeu. Ou seja, ninguém mais sabia o que era ser um filho de Deus. Ninguém mais sabia o que era ser um ser humano de verdade. Ninguém mais tinha esse entendimento. Todos os filhos de Adão se degeneraram à sua semelhança. Ninguém mais poderia olhar e falar como é que é um ser humano de verdade. E aí Jesus vem e a Bíblia diz que ele, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, ele se torna a nossa referência. E ele recebeu um atestado, 2 vezes, dessa imagem e semelhança de Deus. Veja aí, Mateus capítulo 3 e o verso 17, esse episódio é o episódio do batismo de Jesus. Ele entra nas águas, ele é batizado por João Batista, e quando ele sai das águas, o texto diz assim: eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Do céu ele recebeu um atestado dizendo assim: esse aí, esse é meu filho amado, não Adão. Adão não, esse. Esse é meu filho em quem eu me alegro. Esse aí a minha alma se compraz nele, não em Adão. A segunda ocasião foi no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17 e o verso 1 em diante.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e a seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, preste atenção nesse versículo, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse, olha lá, a mesma palavra dita no batismo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha que interessante, o Pedro está ali, ele presencia um negócio maravilhoso, que foi a transfiguração de Jesus, e ele entra em êxtase. E naquele momento ele, divagando: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Eu acho que ele pensou assim: já que estamos aqui, eu, Tiago e João, fico eu com Jesus, o Tiago com o Elias. Mas olha o que acontece aqui, no momento que o Pedro estava falando, o texto diz, estando ele ainda falando, Deus do céu o interrompeu. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui é o seguinte: Pedro, filho de Adão, fique quieto. Adão não tem nada a dizer. Esse aí é meu filho amado, ouvi-o. Escuta o que ele tem a dizer. Escuta o que ele tem para falar. Esse aí é o homem que eu criei, não Adão. Esse aí tem coisas poderosas para dizer. Palavras que realmente vão mudar a vida de pessoa. Você está preocupado com o momento, Pedro. Você está se sentindo aí confortável. Você gostou, né? De estar envolvido nessa glória. Você está se sentindo bem. Para você se ficar aqui, está tudo bem, não é isso? Os filhos de Adão são assim. Se está bom para mim, maravilha. Mas olha o que Deus está dizendo. Ouvi-o. Ele tem palavras de vida eterna. Ouvi-o. Então Jesus, ele recebe o atestado do Pai, de que ele é o Filho amado, ou seja, ele é o padrão, ele é a referência. João vai dizer que ele é a luz do mundo, o farol do mundo. Para que serve um farol? O farol serve para você se orientar quando você está perdido. Você está no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da escuridão, e você vê o farol lá na praia, você já sabe imediatamente, é para lá que eu tenho que ir. Jesus é essa referência, Jesus é esse padrão, Jesus é esse modelo, Jesus é a imagem e semelhança de Deus que foi perdida em Adão e que olhando para ele agora eu entendo, então é assim que é ser um filho de Deus, é assim que eu devo me comportar com Deus, é assim que eu devo me comportar com os irmãos, é assim que eu devo me relacionar com os outros, é assim que eu devo negociar, é assim que eu devo trabalhar, é assim, é desse jeito que é um filho de Deus, assim, desse modo, ele é a referência. Ele mesmo diz a respeito de si, eu sou o caminho, é por mim que você vai, é por mim que você entra, é por mim que você retorna. Veja que coisa interessante, irmãos, a solução de Deus para resgatar Adão foi enviar um segundo Adão, para restaurar esse que havia caído, ou seja, para trazer de volta esse que estava lá embaixo, para fazê-lo subir novamente ao status original. Eu disse a você aqui no começo que o mundo só é do jeito que é, por causa de gente grande. E existe um paralelo espiritual também. Deus nos criou para um tipo de vida, para um estilo de vida que só é possível ser vivida por gente grande, gente do tamanho de Jesus. É um tipo de vida que vai além, que está acima. Tem um tipo de vida segundo Adão, que eu acabei de descrever há pouco, mas tem também um tipo de vida segundo Cristo. Um tipo de vida estilo Jesus, um estilo de vida crístico, um estilo de vida que, na verdade, é o plano de Deus lá no começo. Crescer até a estatura de Jesus nada mais é do que retornar ao patamar original, onde Deus nos criou e jamais nós deveríamos ter caído. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, Jesus ele traz a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu olho para Jesus, eu vejo como Deus é. Olhando para Jesus, eu sei como Deus é. Mas olhando para Jesus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu também vejo como o homem deve ser.
Porque Adão foi criado segundo a imagem de Deus. Olhando para Jesus, eu vejo como é que o Adão deveria ter sido, como o homem deve ser, como eu devo ser, você deve ser. Observa, é um chamado a sair de uma condição para outra condição. O que é então a nossa salvação? A salvação de Deus é mais do que uma solução geográfica. Para Deus, salvação não é apenas pegar o ser humano daqui da terra e levar para o céu. Para Deus é tirar o homem dessa condição caída, adâmica, e levá-lo a Cristo. É de uma condição para outra condição. A nossa salvação é uma caminhada de Adão até Jesus. Da morte para a vida. Das trevas para a luz. Da maldição para a bênção. Do inferno para o céu. Perceba que a vida que ele criou é de um outro padrão, é de um outro nível. E é por isso que nós precisamos estar atentos a esse processo. Veja que maravilhoso que é, meus amados, porque Deus ele faz as coisas de um modo que a gente não fica perdido. A gente só se perde se quiser. Mas existe na Bíblia uma figura que mostra para nós como é esse processo da salvação. Como é que a salvação se sucederia? Ele deixou para nós uma espécie de mapa. Todas as vezes que a gente estiver meio desorientado, a gente olha para lá e a gente se orienta de novo. No Antigo Testamento, tem a figura da libertação do povo lá de Israel. Você sabe que o povo de Israel ficou cativo no Egito durante 420 anos. E Deus enviou Moisés para libertá-los. Nesse processo, do Egito até Canaã, é uma espécie de mapa do processo da salvação, como ela aconteceria. Existem figuras nesse processo. Olha que interessante. Existe um padrão nessa caminhada do povo lá do Egito até a Terra Prometida, existe um padrão que se repete 2 vezes. Preste atenção. 2 vezes. Você sabe que o Egito representa o mundo. Faraó representa o príncipe desse mundo. Moisés representa Jesus Cristo. O povo representa a igreja, os salvos, aqueles que creram. A Páscoa que eles comemoraram na saída, simbolizava o sacrifício de Cristo que aconteceria. O Mar Vermelho que eles atravessaram, representa o sangue de Jesus, o Mar Vermelho, mas também representa o batismo nas águas. O sangue de Jesus, segundo o autor dos Hebreus, diz que ele nos abriu, Jesus nos abriu pelo seu sangue, um novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Aquele caminho que foi aberto para que o povo atravessasse no Mar Vermelho era novíssimo. Nunca ninguém tinha passado por ali. Era um novo caminho. Eles atravessaram pelo Mar Vermelho, representando o sangue de Cristo, mas ao mesmo tempo representa o batismo nas águas, mas ao mesmo tempo também representa esse novo nascimento. Para trás fica a velha vida. E na frente, a promessa de Deus. Em seguida começa um período de 40 anos. O deserto. E do outro lado, a terra prometida. Olha que coisa. Eu disse que esse padrão se repete 2 vezes. Quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, a terra prometida está logo aí na frente, mas você não vai entrar. Você não vai entrar por causa daquele episódio onde eu pedi para você falar com a rocha e você bateu na rocha. Você não me glorificou, você não me santificou diante do povo. E você não vai entrar. E aí Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, sobe o monte. Lá de cima do monte você vai olhar, contemplar a terra prometida. Porém você não vai entrar. E Moisés fez isso. E ele disse mais. Ele disse, sobe o monte e morre lá. Eu disse que Moisés é uma figura de Cristo. Moisés subiu o monte e morreu lá em cima. Jesus também subiu o monte e morreu lá em cima. O corpo de Moisés não foi achado, o corpo de Jesus também não. Veja as figuras. O texto, a Bíblia diz que para Moisés Deus providenciou um substituto que conduzisse o povo. Jesus disse que também enviaria um substituto, que estaria conosco, que nos guiaria, o Espírito Santo. No caso de Moisés, era Josué. Josué foi responsável por entrar terra adentro. Olha agora, o padrão se repete novamente. Eles estão diante do Jordão. O que representa o Jordão? O Jordão representa morte e ressurreição. Eles entram de um lado
e saem do outro. João Batista começou a batizar no Jordão. Jesus foi batizado no Jordão. Os discípulos que se converteram ali depois também foram batizados no Jordão. E uma das figuras do batismo qual é? Você submerge a pessoa e torna a trazê-la. Morte e vida. Morte e ressurreição. Logo em seguida eles entram na terra prometida. José, mas a terra prometida não representa o céu? Nesse caso aqui não. Porque tinha gigante, tinha inimigo, tinha batalhas a ser enfrentada. Nesse caso aqui não. Aliás, Josué derrotou 31 reis. Terra prometida adentro. Do que isso aqui está falando então, essa segunda figura, esse segundo padrão que se repetiu? Das lutas que eu e você temos que enfrentar aqui dentro. Josué é uma figura do Espírito Santo. Quando ele entra no nosso viver, na nossa vida, no nosso coração, ele nos ajuda a vencer aqueles inimigos que estão aqui dentro e que precisam ser derrotados, um por um. Agora, olha que interessante. Tanto nesse segundo como no primeiro, tem um padrão que se repete. Qual? No primeiro havia o deserto, que representa as lutas, e nesse segundo eles enfrentaram lutas dentro de Canaã. O que isso significa? Que Deus nos aperfeiçoa por meio das tribulações. Deus, ele nos ajuda a vencer à medida que a gente se dispõe a lutar. Ele nos ajuda a vencer à medida que a gente se coloca diante dele e permite que ele trabalhe em nós para expurgar essa velha natureza. Quando você entrega, ouve a palavra, abre o coração, se entrega a Jesus, inicia-se um processo. Inicia-se um processo de apuração. Inicia-se um processo de transformação. Deus, ele nos coloca em situações onde algumas coisas que estão ocultas aqui dentro começam a aparecer, com uma intenção: curá-las, tirá-las de nós, porque são coisas que vão nos fazer mal. Deuteronômio, veja só, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 em diante. Esse texto Deus vai dizer o porquê, qual a razão dele ter feito Israel passar por aquele deserto, passar por aquela situação de aperto, passar por aquela situação de limite, de extremos. Qual era a razão daquilo? O que Deus tinha em mente? Qual é o que tinha no coração de Deus? Olha só. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardeis para cumprir, para que vivais, e se multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás, olha só, te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor, o teu Deus. Até aqui. Olha que coisa. Deus está dizendo, olha, eu fiz você passar pelo deserto esses 40 anos com um propósito. Ver o que havia no teu coração. Ver o que estava aí dentro. E trazer isso para fora. Fazer isso aparecer, para que pudesse ser curado. Com que intenção? Assim como um pai corrige o seu filho, assim o Senhor também corrigiu a Israel. Assim ele corrige a igreja. Assim ele trata com cada um de nós. Então veja, as lutas e dificuldades, as lutas e provações, elas fazem parte do processo da caminhada. Não devemos estranhar essa tribulação toda aí. Existem aquelas tribulações que são pessoais, particulares, é a minha, é a sua, são problemas meus e teus, Deus vai lidar com cada um de modo especial, particular. Tem essas que nós estamos passando agora, de modo coletivo, que Ele está tratando com o mundo, com as pessoas e com a igreja. Mas as lutas têm esse propósito de nos abençoar. As lutas têm esse propósito de fazer a gente crescer. O que é que Deus deseja ao nos fazer passar por isso? No mesmo texto aqui de Deuteronômio, no capítulo 8 e o verso 16, ele fala qual é a intenção que ele tinha. Ele diz para Israel, eu fiz você passar por aquele deserto,
eu te mostrei o maná, eu te dei o maná que você não conhecia, que os seus pais também não conheceram. Olha lá, que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, a fim de te fazer bem. A fim de te fazer bem. A intenção de Deus era fazer o bem para a nação de Israel, e não fazer o mal. Mas no meio daquela prova, no meio daquela prova. No meio da dificuldade, no meio da dificuldade. No meio da pandemia, no meio da pandemia. No meio dessa crise econômica, no meio da crise econômica. Porque as situações extremas, elas têm o dom de fazer aparecer o que está aqui dentro. A gente tem acompanhado as notícias esses dias e tem visto com tristeza que o índice de violência doméstica aumentou e aumentou muito. Ou seja, nesses dias de quarentena, as pessoas restritas dentro de seus lares, marido e mulher convivendo muito mais tempo junto, e o índice da violência subiu. Ué, mas o que aconteceu? Simples, apareceu o que estava oculto. Em uma situação extrema, apareceu o que estava oculto. Em uma situação de aperto, apareceu o que estava escondido. Parecia que estava tudo bem, mas estava tudo bem quando ele saía cedo e ia trabalhar, quando ela saía cedo e ia trabalhar, quando não se viam muito tempo. Bastou se ver um pouquinho mais, bastou estar debaixo do mesmo teto um pouquinho mais, e apareceu. Apareceu a violência, apareceu a intolerância, apareceu a truculência, a estupidez, enfim. E não só isso, olha o que tem acontecido nesses dias. Tem gente que eu estou ficando meio apavorado com eles, com a rebeldia, está falando mal de todo mundo, mal desse, mal daquele, aquela coisa toda. A crise está fazendo aparecer um negócio que até então estava escondido. E por que isso está acontecendo? Para que seja tratado. Essas coisas vêm para o nosso bem. Romanos, olha só, o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 28 e 29. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E o verso 29 vai dizer que aqueles que ele antes conheceu também predestinou para um propósito: serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Olha lá, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa, todas as coisas vão cooperar para o bem, ou seja, a crise não é tua inimiga, a luta não é a tua inimiga, esse problema que nós estamos atravessando aqui não são teus inimigos, pelo contrário, a luta, a tribulação, ela te ajuda. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5 que é a tribulação que produz, é a tribulação que nos leva a tomar uma atitude. A tribulação produz. Não é a bonança que produz, é a tribulação que produz. É a tribulação que gera em nós uma consciência de que eu preciso mudar em determinada área. É a tribulação que vai me fazer perceber que eu preciso sair daquele lugar de comodismo que eu estava. Olha lá, Romanos 5 e 3. Não somente isso, mas nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, produz. É nesse momento que a situação tira a gente do lugar, tira a gente do eixo, que a gente começa a se movimentar e buscar soluções. É aí que a gente começa a crescer, é aí que a gente começa a evoluir, começa a amadurecer. É nesse momento de tribulação, não é na bonança. No tempo de bonança a gente comemora, no tempo de bonança a gente viaja, no tempo de bonança a gente faz churrasco, no tempo de bonança nós vamos pescar, nós vamos para a praia, no tempo de bonança a gente dorme, mas no tempo de tribulação a gente dobra o joelho e vai orar. No tempo de tribulação a gente vem para a Bíblia e investigar e tentar ouvir o que é que Deus está querendo nos ensinar, o caminho que Ele quer que a gente percorra. É no tempo de tribulação que a gente sai do lugar e começa a questionar o que está acontecendo, o que está havendo, por que isso, por que mudou. É na tribulação, a tribulação produz. Então a luta não é nossa inimiga. O deserto fez parte da salvação de Israel. A luta, quando eles entraram em Canaã, fez parte do processo de libertação de Israel. Eles tiveram que pegar na espada, tiveram que enfrentar os seus inimigos internos. Eles tiveram que enfrentar os gigantes. Isso fala do orgulho, da vaidade, da altivez.
E tantos outros inimigos que estão aí dentro da terra e precisam ser expulsos dela. Para quê? Para que Deus possa reinar de verdade, para que realmente nós possamos ser um povo liberto. A Bíblia, meus amados, ela nos está chamando a um crescimento. O que é então essa salvação, esse processo, lá de Adão até Jesus? Nada mais é do que um processo de crescimento, de amadurecimento. A Bíblia está nos chamando a deixar de ser crianças espirituais. A Bíblia está nos chamando a deixar de ser meninos espirituais, para que nós possamos assumir a nossa verdadeira postura em Cristo. Eu disse aqui no início que tem obras, e Jesus falou a respeito disso, que Ele iria para o céu, e que nós que ficaríamos aqui, receberíamos o Espírito Santo, faríamos as obras que Ele fez, e as faríamos maiores. Só que essas obras são de outro nível, são do nível de Cristo. São obras que Ele preparou, que Ele reservou para esses que são chamados de filhos de Deus. Eu e você. A igreja de Jesus, meus amados, é quem representa Jesus nessa terra. As pessoas têm que olhar para a igreja e, assim como olhava para Adão, ver o reflexo de Deus. Quando a gente olha para o ser humano, como eu te disse aqui há pouco, não é Deus que a gente vê. Se você liga lá o balanço geral, não é Deus que você vê lá, é outra coisa. Mas quando se olha para a igreja, é preciso enxergar a glória de Deus. Ah, porque a gente canta louvores, porque a gente tem uma apresentação bonita, porque a gente tem um modo de se vestir. Não, Senhor. Pelas obras. Pelas obras. Jesus disse, olha, pelas obras o mundo vai conhecer vocês, pelos frutos o mundo os conhecerão e glorificarão o vosso Pai que está no céu. Olha a ponte que Jesus fez. Pelos frutos, pelos seus frutos, o mundo vai conhecer e ao olhar para vocês vai dizer, tem Deus ali, aquilo ali é um filho de Deus, glória a Deus, porque tem um filho de Deus ali, olha como ele fala, olha como ele age, olha como ele anda. Essa vida vem de Deus, essa é a igreja de Jesus Cristo, meus amados. Esse é um tempo de crescimento, esse é um tempo de, de amadurecimento, esse é um tempo de evoluir espiritualmente falando, de sair dessa infância espiritual, dessa situação carnal, adâmica, infantil, para uma outra situação, para uma situação de poder em Cristo. Veja só como o apóstolo Paulo, olha que interessante a ponte que o apóstolo Paulo faz aqui, olha. Aleluia, perdi aqui o texto. Efésios também nos fala, Efésios 4, capítulo 11, verso 15. Efésios 4, capítulo 11, verso 15, ele diz assim, e ele mesmo nos deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Olha só, até que todos, quantos? Todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida completa de Cristo. Ou seja, olha o que esse texto está dizendo, que tudo que ele tem feito na igreja, inclusive os dons ministeriais, os pastores, os profetas, os evangelistas, os doutores, todo esse trabalho é para um propósito, fazer a igreja crescer, até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à estatura de Cristo, para que a gente não seja enganado, olha lá, para que não sejamos meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e enganado por homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o propósito de Deus, é que todos nós cresçamos e chegamos nessa estatura, e cheguemos a esse patamar. O texto que eu li aqui inicialmente, ele é muito interessante. Romanos capítulo 8, do versículo 14 a 19. Foi o texto que nós lemos aqui na leitura inicial. Ele usa essa palavra filho várias vezes. Mas a língua grega tem várias formas de dizer a mesma palavra. Por exemplo, nesse texto aqui aparecem duas. No versículo 14, por exemplo, ele diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra filhos aqui no texto original, ela fala daquele filho bebê. A palavra aí é teknon, é o bebezinho de colo, é aquele que clama, Abba, Pai. Ele não sabe falar, Abba. Quando ele tem uma necessidade,
quando ele tem uma falta, quando ele quer comer, quando ele quer beber, quando ele precisa trocar a fraldinha, ele simplesmente dá um murmúrio. Ele balbucia, aba, papai, ima, mamãe. E imediatamente ao dizer isso, alguém vem em seu socorro. Alguém vem em seu socorro e atende à sua necessidade. Esse aqui é o estado da dependência, de alguém que é conduzido por outro. Esse bebê ele não vai para lugar nenhum se alguém não o transportar. Ele não vai comer se alguém não preparar para ele o alimento. Ele depende dos outros para tudo. É o estado da dependência total. Mas tem uma outra palavra aqui. Esse estado que eu acabei de ler aqui, ele passa. Ele tem que passar, aliás. Nós não podemos ficar nesse estado aqui da dependência o resto da vida. Você, como eu, vai concordar, você que é pai, você ia ficar muito preocupado se o teu filho, passado 10, 15, 20 anos, continuasse no mesmo patamar. O que a gente quer é que nossos filhos cresçam, não é isso? Esse estado, ele passa. Ele passa. E lá no versículo 19, olha só, a palavra filho aparece novamente, mas dessa vez ele usa uma outra palavra. Dessa vez ele dá um outro significado a isso. Ele vai dizer que a criação, ela aguarda, olha só, porque a ardente expectação da criatura, da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filho aqui já é outra palavra. Não é mais teknon. A palavra que aparece aqui é huios. Fala do filho que já cresceu, que já amadureceu, que já adquiriu consciência. Fala do filho que agora está em outro patamar. Fala do filho que agora já não está mais com as mãos assim, ó, em formato de receber. Ele não balbucia mais. Aba, ima. Esse filho agora cresceu, ele é consciente. Esse filho agora não espera mais que o pai venha fazer alguma coisa por ele. Esse filho aqui é aquele que chega para o pai agora e diz: pai, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar o senhor? Como é que eu posso contribuir? De que forma eu agora posso fazer minha parte? Até aqui o senhor cuidou de mim. Até aqui eu só recebi. Chegou minha hora de dar. Chegou minha hora de fazer alguma coisa. Olha o que esse texto está dizendo, que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, dos huios. O que isso quer dizer, Zé? O mundo está esperando a manifestação da igreja crescida, amadurecida, no status de Cristo. A igreja que evoluiu, a igreja que cresceu, a igreja que adquiriu consciência. Não é mais aquela igreja dependente. É uma igreja agora que já sabe caminhar sozinha, tomar decisão, que tem uma palavra diferente para entregar. A igreja que agora pode manifestar a glória de Deus. A igreja que agora pode manifestar o poder de Deus. A igreja que agora vai manifestar esse reflexo da glória divina. Esse texto está dizendo para nós, meus amados, que o mundo precisa de nós. Escute bem, o mundo não é que vai mudar, o mundo já mudou. Essa crise que está aí transformou o nosso mundo. Tem se falado muito aí do novo normal. O que você chamava de normal até alguns meses atrás não é mais normal. Esqueça esse negócio, o normal agora é outro. É um outro jeito de se relacionar, é um outro jeito de lidar com as pessoas, é um outro jeito de trabalhar. Tudo vai mudar, tudo já mudou. E sabe de uma coisa a mais que vai mudar? Assim que esse negócio passar, o mundo aí fora vai precisar da igreja. O mundo aí fora vai estar pronto para ouvir a palavra, mas não dos filhinhos, dos teknon, daqueles que ainda estão nos princípios, no rudimento da fé, preso na religiosidade, na carnalidade, na infância da nossa fé. Não, ela vai precisar desses filhos aqui, os huios de Deus. Esses que já cresceram, esses que têm uma palavra de vida, esses que podem estender a mão, esses que já têm consciência. Esses aqui você não precisa mais estar explicando para eles os rudimentos da fé. Eu falei para você aqui, por exemplo, daquele povo lá da Macedônia, na palavra da oferta. Você não precisa chegar para esse filho ruioso e convencê-lo a ser generoso. Ele sabe, ele agora já é consciente, ele sabe que tem que ser generoso. Aquele povo da Macedônia eram esses aqui, gente que cresceu, que amadureceu. Agora a criança, o teknon, o bebezinho, você tem que convencer.
Pega uma criança que está lá com um pacotinho de salgadinho e chega uma outra criança do lado dele, fala para ele assim, filho, divide o teu salgadinho com ele. Ele vai olhar para você e falar, não. Eu lembro de um episódio interessante. Eu estava num local e a mãe chegou, sentou o bebezinho, o nenenzinho, acho que uns 2 anos, deu um pacotinho de salgadinho para ele e ele está lá comendo. Aí chegou uma outra mãe com uma outra criança bem de frente dele. E a mãe, assim, meio constrangida, falou, filho, dá um salgadinho para ele. Ele olhou assim para ela, falou nada, continuou comendo. Filho, dá um salgadinho para ele. Ele pôs a mão no salgadinho e pegou um salgadinho daquele e deu para o menino. Aí a mãe colocou a mão e pegou um pouquinho mais e deu. Para que ela fez isso? O menino abriu a boca. Por que ele fez isso? Porque essa é uma atitude de criança. Criança não divide o que tem. Criança, você vai ler aqui no texto, criança tem coisas que são próprias dela. Ciúmes é coisa de criança. Você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando àqueles irmãos lá de Corinto, falou, olha, eu não pude tratar vocês como pessoas espirituais, vocês são carnais, porque no meio de vocês tem ciúme, tem inveja, tem peleja, vocês são infantis. Olha lá. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Presta atenção numa coisa aqui. Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Carnal e espiritual, para o apóstolo Paulo, são sinônimos. Perdão, carnal e menino, para ele, são sinônimos. Crente infantil e crente carnal é uma coisa só. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, ele vai te dar uma lista lá, por exemplo, do que são obras da carne. Lá você vai ver iras, pelejas, inveja, divisão, tudo isso é coisa de criança. Criança que tem inveja, dá um brinquedinho para um e não dê para outra, para você ver uma coisa. Faz um elogio para um e não faça para outra, para você ver uma coisa. Faça amizade com um assim, de um amiguinho que aquele lá não gosta, para você ver um negócio. Atitudes de criança. E ele está nos chamando a sair desse nível, sair desse patamar e vir para um outro, um patamar de gente grande. Irmãos, o mundo já mudou. E Deus precisa desses filhos aqui, que o representem. Esses filhos de quem ele possa apontar o dedo e dizer, esse aí é meu filho amado, em quem alegra a minha alma. Ouvi-o. Ele tem o que dizer. As palavras que saem da boca dele vão mudar você, vão confortar você, vão consolar você. As palavras que ele diz são espírito e vida. As palavras que ele diz vai libertar você. É dessa igreja que o Senhor vai precisar nesses últimos dias. Amém, meus amados? Que você possa aproveitar essa luta, esse tempo de crise, e tirar dela o maior proveito possível. A luta, a crise, a dificuldade, a pandemia, tudo isso que está acontecendo aí, não é tua inimiga. Pelo contrário, Deus está usando isso para te melhorar, para te aperfeiçoar, para fazer de você um cristão melhor, para te levar à estatura de Cristo. Por quê, Zé? Porque Deus vai começar a usar a tua vida a partir de agora. Deus vai precisar de você para levar a palavra. E não vai demorar muito. Olhe em volta, entre os teus parentes. Observe, tem gente já precisando de você. Mas desse filho aqui, que tem algo sólido para dizer. Algo que tenha conteúdo, uma palavra que gere vida. Coisas que realmente vão fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo. E você é essa pessoa. Você é esse filho de Deus. Não é o que está do lado. Você é esse filho de Deus. E que você se entregue, se prepare para isso, porque Deus vai usar a tua vida. Amém? Eu queria que você, aí onde você está, curvasse sua cabeça e orasse comigo agora. Se você ainda não conhece a Jesus, ou se conhece e ainda não tomou uma decisão de segui-lo, de entrar nesse caminho, nessa jornada, de sair desse posicionamento, e ir em direção a Cristo. Eu queria fazer um apelo ao teu coração nessa hora, que você possa abrir o teu coração, para Jesus Cristo entrar. Que você dê crédito à palavra de Deus. Deus tem uma transformação maravilhosa a fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas você precisa dar espaço. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, você precisa abrir. É você quem abre. Ele não vai entrar metendo o pé na porta. Ele não invade. Você tem que abrir o coração. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Feche sua cabeça, feche seus olhos, curve a cabeça por um instante.
Senhor nosso Deus, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo por essa obra maravilhosa de salvação. Eu te louvo pelo seu sacrifício feito por nós. Eu te louvo porque o Senhor enviou o segundo Adão. O Senhor enviou o seu Filho para vir até aqui em nosso resgate. E Ele é a nossa referência. Ele é o caminho pelo qual nós vamos chegar até o Senhor. É por meio dele que nós vamos restaurar aquilo que o Senhor planejou para nós desde o princípio. O Senhor já tinha algo maravilhoso, meu Deus, preparado para cada um de nós, e nós queremos chegar lá. Então continue trabalhando, continue fazendo a tua obra, continue operando, continue manifestando o teu Espírito. Meu Deus, não nos deixe desanimar no meio das lutas, no meio das provas. Dê força a esse amado, a essa amada, que não está entendendo por que tanta tribulação, por que tanto ataque do inimigo, por que tantos ataques que ele não sabe sequer de onde vem, por que tanta treva, meu Deus. Mas a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa luta veio para aperfeiçoá-lo, essa luta veio para abençoá-lo, essa luta veio para apurá-lo, essa luta veio para trazer aquilo que havia no nosso coração e que às vezes nem nós mesmos sabíamos. Mas o Senhor, por meio dessas lutas e provações, tem trabalhado em nós, tem feito esse processo de transformação, de purificação, e nós te louvamos por isso. Espírito Santo, olha agora para essa pessoa que tem no coração o desejo de seguir ao Senhor, de entrar nessa caminhada, e que nesse momento agora está se entregando ao Senhor. Entra agora na vida dela, Espírito Santo. Dê a ela ânimo, dê a ela força, dê a ela graça, dê a ela unção, que o Senhor possa agora entrar no coração dela e dar a ela essa convicção de que a partir desse momento ela se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Que o Senhor comece a trabalhar na vida dela agora, que o Senhor comece a transformar a vida dela agora, perdoa os seus pecados, enche ela do Espírito Santo agora, que ela possa receber este milagre do novo nascimento, que ela receba a vida do Senhor, que ela receba força, ânimo e poder para seguir nessa caminhada até que cheguemos no alvo, que é o Senhor, onde queremos estar, onde devemos chegar, porque o Senhor tem obras maiores para as nossas vidas, e nós queremos, Pai, te servir, nós queremos executar essas obras, nós queremos ser esse filho de quem o Senhor se agrada. Eu te louvo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Glorifica o Senhor, e ao teu nome nós damos toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos encerrar esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, cantando essa canção, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pela sua admoestação, mas obrigada, Deus, porque o Senhor confia em nós. O Senhor nos chama, Senhor, a sermos filhos, Senhor, como o Teu Filho foi nessa terra. E ainda que lutas, e ainda, Pai, que todas as coisas nos digam não, nós somos Teus filhos amados, comprados, e nós queremos brilhar essa luz, aonde nós estivermos, Senhor. Brilhe a luz do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Contigo até o fim, Senhor. Contigo até o fim nós estaremos, Pai. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Fala pra Ele. Não vale a pena. Não vale, Senhor, não vale, não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, Preciso de ti. preciso de ti. Precisamos de ti. Preciso de ti. Fala pra Ele. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor, em todo tempo. Meu amado, que você tenha um domingo abençoado. Que a tua casa possa resplandecer a luz do Senhor nesse tempo. É isso que o mundo precisa. Da luz do Senhor Jesus brilhando através de mim e de você, aonde nós estivermos. Vamos dar o nosso glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória Glória a Jesus.